Olá pessoal, sejam bem-vindos ao relatório de gestão de novembro do GGRC11, o último relatório do ano, gravado esse ano. Próximo relatório a gente vai divulgar somente ano que vem. E a gente começa esse relatório com a novidade, Diego? Finalmente as camisas aqui que a gestora, as Agros, a gente fez esse homenagem aqui ao cotista, Então é uma camisa personalizada na cor branca, na cor preta, em homenagem aos cotistas, São mais de 100 mil cotistas, apesar desse número estar mais alto hoje, a marca é importante que são os 100 mil cotistas, a gente resolveu homenagear nessa camiseta. E para quem está assistindo no nosso canal do YouTube, os primeiros 15 que comentarem embaixo do vídeo vão ser presenteados com a camiseta. Então a gente tem na cor preta, branca, em tecido dry fit, que é esse aqui para corrida, para esporte, e também em algodão. Então pessoal, curtam, deixem seus comentários e os primeiros 15 cotistas ou aí apreciadores do relatório que comentarem, a gente vai entrar em contato e vai enviar o presente, tá? É o presente de Natal nosso aqui para vocês. Vamos começar então aqui o relatório, depois dessa surpresa aqui nossa. E, bom, começando aqui sobre os principais números, a gente, apesar de ter diminuído um pouco, caiu 1 centavo aqui o rendimento, a gente mantém um nível de rendimento aqui elevado do fundo, muito em função aí dos lucros acumulados, que a gente veio desde o ano passado retendo alguma coisa, e esse ano também com a venda de imóveis e com o recebimento de algumas receitas não recorrentes, tá? Então a gente vai encerrar o ano aí com yield bastante interessante, próximo de 10 aí com essa cota que encerrou novembro em 113, quase 113,50. O patrimônio do fundo está em linha com o valor de mercado, Então a cota está quase que equiparada aí ao valor patrimonial do fundo, a liquidez se mantendo num nível legal e o vault do fundo, Diego, que a gente vai falar do porquê que ele alterou, Para quem não assistiu, a gente tem algumas novidades esse mês, principalmente a aquisição de Rizobacter. Para quem não viu o fato relevante, não viu o nosso vídeo, essa principal mudança aqui vamos falar assim, desse overview do fundo, Diego? Exato, mais novo locatário aí do GGRC11, tá, pessoal? Explica um pouquinho do vault, Diego, por que ele aumentou e o que é essa medida, Acho que às vezes o pessoal olha aqui no relatório e não entende direito o que ele quer dizer e por que ele passou de aproximadamente 6 para 6,5 anos, Acho que é legal essa informação para o cotista, Perfeito. Bom, pessoal, primeiro o vault, ele é a média ponderada, desses vencimentos de contrato, tendo como base o valor do aluguel. E essa nova aquisição, a Rizobacter, ele tem um contrato começando agora, viu, Pedro? Começou agora em junho. Novinho. E tem um prazo aí de 20 anos de locação, tá? Então, os mais longos do portfólio, agora. Exatamente. Um ativo super bacana. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. A gente vai falar sobre ele. Mas claro que é ponderado pela receita. Então, apesar de ser um contrato dos mais longos, não é o mais longo nosso, mas é dos mais longos, Que a gente tem hoje com 20 anos. Ele tem uma receita que, ao mesmo tempo, não é tão representativa para o fundo, aproximadamente 5%. A gente vai falar já disso. Então, ele aumentou aí em praticamente meio ano o vault do fundo, tá? Então, informação legal aí para vocês. Os vídeos e matérias, além dos comentários aqui sobre o relatório, a gente teve o fato relevante de Rizobacter, que foi começo de dezembro, mas estamos comentando aqui no relatório de novembro, pela importância do evento, da informação. Tivemos também aí, fomos citados aí numa matéria sobre prédios multifamiliares aí no valor econômico, Isso não é do GGR, é uma estratégia que a gente está tentando aplicar no outro fundo aqui da casa que vai ser lançado em breve para o mercado. Mas enfim, só uma notícia aí para vocês estarem acompanhando. E também a aquisição de Rizo foi notícia aí em um site especializado, Já a gente vai falar sobre ela. Os comentários iniciais aqui, como sempre, a gente fala um pouquinho do cenário externo, cenário local e entra aí na esfera do GGR, dos acontecimentos do mês, Então acho que cenário externo, enfim, finalmente, a gente teve um alívio depois aí de 2, 3 meses de pressão das taxas. As taxas, os treasuries, que são os títulos americanos, pressionando, eles estavam com taxas altas, tirando a atratividade, principalmente de mercados emergentes como o Brasil. Então agora em novembro a gente viu
aí uma acomodação, uma queda nas taxas, principalmente porque tem a expectativa de que os países desenvolvidos vão iniciar o ciclo de afrouxamento monetário antes do previsto, né? Tivemos notícias aí de inflação, enfim, soft landing, né, que o pessoal fala que é um pouso mais suave da economia nos países aí desenvolvidos, Estados Unidos, Europa principalmente. Então, com isso, né, a gente consegue ter esse fluxo de capital vindo para países como o Brasil que se tornam mais atrativos, né? A gente fala um pouquinho também da Argentina, né? A eleição do Javier Milei, né? Então, assim, apesar de ser um país a nível mundial não tão representativo na economia, para o Brasil é importante. A gente espera que esse novo governo aí ajude eles a saírem dessa crise. Cenário local, o PIB cresceu aí um pouco abaixo do esperado, né? Apesar do consumo das famílias ter crescido, isso mostra que, enfim, a gente está tendo aí um processo talvez de desaceleração, né? Muito em função dos investimentos que caíram, mas ao mesmo tempo, no acumulado do ano, a gente vai ter um PIB, esperamos, os trimestres mostram isso, que a gente vai ter um PIB acima do esperado em relação ao ano. Informação legal, Diego, que acho que para os FIIs, né, que o Senado Federal aprovou finalmente o projeto de lei, né, que é aquele que fala da regra de tributação, tanto para investimentos no exterior, as offshores, quanto para fundos fechados, principalmente os exclusivos. Acho que do nosso lado aqui de FIIs, né, o que isso muda? A notícia positiva é que não muda nada, os rendimentos continuam isentos, né? Apesar de ter sido feita aquela alteração que agora no mínimo tem que ter 100 cotistas, né? Até no começo estava falando em 500, aí o Congresso e o Senado ajustaram para 100 cotistas, então notícia positiva. Então agora 100 cotistas, fundo listado e quem tem menos de 10% das cotas, continua a isenção dos rendimentos. Acho que para a indústria é uma notícia super importante, né? Enfim, a gente continua tendo um produto que é feito para o investidor que quer realmente ter renda e com isso ele consegue ter isenção dos rendimentos para os FIIs e para os FIAGROS, né? Então, acho que é uma notícia bem legal. O IPCA também veio abaixo do esperado no mês. E o IFIX, apesar de ter tido uma valorização tímida, né? Você vê que o Ibovespa subiu mais de 12%, né? Que é justamente esse fluxo de capital estrangeiro aí, em função das taxas lá fora terem caído um pouco. E o IFIX ter subido, o pessoal compara muito, né, o Ibovespa com o IFIX, mas acho que é a volatilidade, né, Diego? Ao mesmo tempo que ele subiu pouco esse mês, o Ibovespa ele varia mais, ele tem uma volatilidade maior, ele sobe e desce com uma volatilidade mais alta que o IFIX. Então o IFIX, apesar de ter subido pouco, ele tá positivo, né, no ano. Então estamos aqui em meados de novembro, onde ele acumula uma alta de mais de 10% no ano. Acho que é uma alta expressiva. Então o mercado que iniciou com um ano complicado, né, a gente está acabando o ano no lado positivo. Vamos falar de GGR agora? GGR. Bom, pessoal, do lado do GGR aqui, o mês de novembro foi bastante importante aí, em função de ter reajuste do galpão da Etra, né? Então, próximo mês aí a gente já começa a receber aí essa alocação totalmente reajustada, tá? E um ponto bastante importante que a gente noticiou também no início aí do mês de dezembro, né? Que foi a obtenção das licenças para início de obra lá em Santa Cruz, né? Então a gente conseguiu aí antecipar um mês, viu, Pedro? Estava previsto o início da obra ali em janeiro, então a obra já está começando oficialmente, ela deve começar agora no dia 21. Então, antes do Natal agora, né? Antes do Natal. Estamos trabalhando lá junto à construtora toda a parte do planejamento, cronograma de projeto, cronograma físico, desembolso, refinando tudo isso para que a obra possa começar aí de forma bastante organizada. Em janeiro nós vamos estar lá, né? Em janeiro a gente vai estar lá, pessoal. Começo de janeiro a gente vai visitar essa obra, vamos colocar o capacete e ver como é que estão os andamentos, né? Exatamente. Eu até brinco aqui com o pessoal que, a gente queria cravar ali o primeiro prego ali na obra, mas se tudo der certo, janeiro a gente já vai estar, inclusive, avançado ali com as fundações, tá? Movimentação de terra. A construtora também, né? não vai parar período de Natal, Ano Novo, vai tocar isso direto, já está trabalhando bastante lá com a Santa Cruz também para ter todas as liberações e início imediato. Bacana. Só relembrando o cotista, Diego, a fase 1, né, é aquela primeira fase que vai ser acoplada logo ao fundo do galpão existente. Então a gente já tem o galpão Santa Cruz e Anápolis. No fundo dele foi deixado previsto já uma área de expansão. Então essa fase 1 vai ser feito lá,
é justamente para desafogar a empresa, né, que está operando em capacidade, enfim, totalmente no limite, utilizado ali. E a fase 2, que é a fase do terreno vizinho, essa sim a gente ainda está finalizando aí os projetos para aprovação, previsto para março do ano que vem, né? Perfeito. Pessoal, isso foi estratégico, né? Então, a gente dividiu isso em fases mesmo para que a gente pudesse iniciar o quanto antes. Como essa primeira fase já fez parte ali do Build-Suit, né, da época que o desenvolvedor fez ali o projeto para Santa Cruz, tem um terreno ali de aproximadamente 10 mil metros quadrados aos fundos, né, onde há a possibilidade ali de ser construído quase 6 mil metros quadrados, o restante precisa de pátio, estacionamento, enfim. Então, como isso fez parte na época da aprovação, foi muito mais tranquilo ali tramitar isso junto à prefeitura, porque na verdade era uma atualização de documentos, né? Então, a nossa expectativa era que a gente conseguisse em janeiro, mas foi feito um trabalho muito forte lá de acompanhamento diário mesmo do andar ali do processo, e a gente conseguiu agora, no finalzinho de novembro, e a prefeitura liberou esse documento no início agora de dezembro. Tá? Bacana. Imediatamente a gente já deu a ordem para a construtora iniciar a obra, já estão em período de mobilização, para que de fato a obra comece. E a segunda fase, que tramita a aprovação em paralelo. Né? Então a construtora já está trabalhando as aprovações ali da fase 2, para que no momento que sair, ela já vai estar trabalhando na fase 1, incremente a equipe e vai a todo vapor aí para a gente conseguir entregar esse projeto. Legal, a ideia é sempre não só cumprir, como entregar antes do prazo, né? A gente trabalha aqui para dar notícia positiva, né? Como a gente deu no lado dessa aprovação. Falar de riso? Rizobacter. Riso. Mais novo locatário do GGRC11, Pedro. Ainda a gente está em fase de conclusão, né? Importante colocar. A gente divulgou o fato relevante, comentamos aqui em vídeo, eu e o Diego, a gente apresentou aí os detalhes da operação, os detalhes do imóvel, da localização, do inquilino. Para quem não teve oportunidade, acessa lá o canal do YouTube nosso, como vocês acessam aqui para ver o relatório, vocês vão ver o fato relevante, está super bem explicado, mas a gente vai passar também um resumo aqui no relatório, né? Então, assim, assinamos, né, o compromisso de compra e venda com cláusulas suspensivas e resolutivas. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, assim, a gente tem a obrigação de compra e o vendedor de nos vender, mas algumas questões aí, principalmente de diligência, e também, como tem um inquilino que você tem que, enfim, fazer algumas sessões de contrato, a gente tem um prazo para que isso seja cumprido. A expectativa é que até o final de dezembro agora a gente cumpra, né, com essas condições, que a gente possa efetuar o pagamento da parcela para o vendedor, e aí sim o negócio está consumado, a escritura vai ser lavrada e Rizobacter passa a ser inquilina do fundo desde a data do pagamento, né, que a gente chama, então a gente chama de signing, né, que é a assinatura do contrato que foi feito, e o closing, que é o fechamento quando você efetua o pagamento, que está previsto agora para o mês de dezembro. A gente está bastante satisfeito, a gente falou sobre o imóvel no fato relevante, vamos falar mais um pouquinho aqui, mas principalmente por ser um imóvel novo, com um excelente inquilino, bem localizado, com prazo longo, né? E que a gente vai trazer uma novidade aqui, né, Diego, no relatório, falando justamente dessa característica híbrida, né? A gente vai falar um pouquinho que a gente até atualizou o portfólio nosso, né, em função muito de estar olhando alguns imóveis com essas características, que ele não é nem 100% logístico nem industrial. Ele é um imóvel que tem uma parte dele com a planta de produção da empresa, uma outra parte com galpão logístico, né? E no caso de Riso aqui ela tem ainda a sede administrativa, o escritório da empresa no Brasil, a sede lá, pode falar que é um prédio, né, administrativo, e ainda tem a área de pesquisa, que é laboratório. Então, de fato, você tem em um imóvel, né, 4 tipologias aí, você acaba classificando ele como híbrido, e a gente também, já a gente fala que a gente fez alguma alteração no portfólio como um todo, né, nessa classificação. Quer falar um pouquinho da Riso, da localização do imóvel, Diego? Perfeito, vamos lá. Pessoal, então a Rizobacter é uma empresa que trabalha ali com pesquisa
e desenvolvimento de produtos voltados aí para o agronegócio, tá? Depois vale super a pena dar uma olhadinha no site deles, assim, a empresa muito bacana, né? A gente teve lá conversando com o CFO, com a equipe lá toda da Riso também, entender um pouquinho lá como que é a produção, enfim, como que é esse dia a dia da companhia que vem num crescimento muito grande. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, viu, Pedro? Inclusive, assim, óbvio, a gente não pode trazer todas as informações aqui ainda, até porque faz parte até da estratégia da própria companhia, mas ela vem num crescimento muito grande, vem numa tocada de parcerias muito importantes Brasil, pelo mundo inteiro. No Brasil e no mundo todo, né? E, pessoal, esse imóvel ele é muito estratégico, seja para a Rizobacter ou para qualquer outra que está interessada em logística ou até mesmo em abarcar ali o eixo das safras ali, né? Pô, Londrina é um grande celeiro do agronegócio e a localização desse imóvel é muito estratégica. Ali na rodovia Celso Garcia Cid, né? Entrada ali para Curitiba, muito próximo do centro ali de Londrina, estamos falando ali de, Pedro, 10, 15 minutos. Está no centro de Londrina. Está no shopping principal da cidade. Hein? Muito perto, estamos falando ali de 10, 12 quilômetros até o aeroporto de Londrina. Então, é uma localização bastante estratégica. E esse ativo ele possui acesso direto para a rodovia. Então, você não tem que acessar por nenhuma outra rua. Ou seja, você tem possibilidade de entrada de caminhão, de carreta, de bitrem. Tudo isso, o imóvel está preparado, tá? Pessoal, o imóvel foi concebido para o que tem de mais moderno hoje, tá? Então, a hora que você chega no imóvel, você tem uma portaria com visão ampla já desse ativo, ele consegue ter o controle ali de fato completo de entrada, saída ali de caminhões, de pedestres, de carros de passeio, de motocicletas. Muito próximo à portaria você tem operação de balança rodoviária, tudo isso já está preparado lá dentro do imóvel, está instalado, está rodando, tá? Tem toda a parte administrativa, a sede da companhia então se instalou lá. No Brasil? Foi feito um administrativo assim, muito bacana, assim, um padrão altíssimo ali. Escritório padrão Faria Lima, né? Você vê lá, um baita escritório, exatamente, com tudo que você tem de melhor aí, de mobiliário, equipamentos, etc e tal. Então, de fato, a empresa caprichou, né? Caprichou bastante. Você tem a parte de laboratórios de pesquisa, lembrando, é uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos de inteligência para o agronegócio. Né? Então, assim, a todo momento ela vem desenvolvendo esses produtos, né? E eles serão desenvolvidos na nossa planta ali de Londrina. Tá? Que legal. A parte de galpão, tanto logística quanto fabril, né? Até no vídeo, quando eu comentei, falei, é um ativo cross-dock, é um ativo que tem pé direito de 12 metros, tem a capacidade de piso para 6 toneladas por metro quadrado, e de fato isso acontece, tá? Por ter essa característica híbrida, é muito fácil, muito tranquilo ter essa transição de atividade, né? Então, num determinado momento, precisa expandir um pouco mais a planta, você consegue movimentar a parte logística, ou vice-versa, diminuir a parte fabril, aumentar um pouco mais a logística. Esse galpão ele acaba ficando muito flexível para adotar ali as mais variadas atividades ali da Rizobacter. Tá? Então ali vai ser o estoque central e de lá vai distribuir, acho que ela tem mais 4 CDs pelo Brasil, né? 4 CDs no mercado agro, então de Londrina, da nossa planta, ela vai distribuir para os outros CDs e aí fazer essa distribuição no país todo, né? Então, muito legal. E lembrando que a controladora da Rizobacter é a Bioceres, empresa listada na Nasdaq nos Estados Unidos, né? Então, importante que tenha um grupo sólido por trás da operação no Brasil. E a operação no Brasil está de vento em popa, crescendo ano após ano. Só falando do valor aqui, que muita gente ficou com dúvida, né? Então, como é que foi feita essa aquisição? 61 milhões de reais, valor total da aquisição, sendo que aproximadamente 26 milhões serão pagos ao vendedor, né, que desenvolveu o projeto e é o proprietário atual, e o saldo vai ser via assunção de CRI da operação. Né? O que é esse CRI? Esse CRI foi estruturado pelo próprio desenvolvedor, quando ele fez o contrato BTS com a empresa, ele estruturou esse CRI para financiar uma parte do investimento, e a gente está assumindo esse CRI. Qual que é o racional, né, de assumir um CRI desse? Primeiro que ele é um CRI da própria operação, então todas as garantias dele são dessa operação, não tem nenhuma outra garantia que o fundo tem que dar de outro ativo do portfólio, né? As garantias estão dentro dessa operação Rizobacter.
além do fluxo do CRI, está casado com os aluguéis. Tá? Então você não tem aquele risco de influenciar outras receitas do fundo, tanto para pagar juros ou eventualmente amortização desse CRI. Tá? Então é um CRI casado com as receitas dos aluguéis, e a gente tem a possibilidade, quer dizer, a gente já tem a possibilidade de pré-pagamento, mas a eventual multa aí vai caindo, e a gente acertou com o vendedor também uma compensação se tiver essa multa, para que não seja onerado o fundo, né? Além disso, lembrando que a gente tem uma carência aí até novembro do ano que vem, e isso é interessante para o fundo, para que a gente possa ter um rendimento mais alto no período. Tem até uma tabelinha, né? A gente colocou qual que é a expectativa tanto de rendimento por cota, quanto de cap rate da operação durante o ano 1 e o ano 2. Então, vocês podem perceber que durante o ano 1, o cap rate é mais elevado, muito em função dessa carência aí de amortização do CRI, né? E a partir do segundo ano, você começa a amortizar, mas casado com a receita de aluguel, tá? Então, lembrando que é uma operação feita em linha aí com os recebíveis, né? Só que no ano 2, a gente já previu, para dar uma ideia também de rendimento, de cap, a gente já previu um eventual pré-pagamento. Então, se a gente pré-pagar o CRI, com as correções aí do contrato, a gente vai ter um cap rate aí da ordem de 9,7. Então, a ideia de mostrar isso foi mostrar que tanto com o CRI ou sem o CRI, a gente tem uma operação aí interessante e com uma rentabilidade bacana para o fundo. Tá? Essa foi a ideia nossa de mostrar essa tabela. E começando agora, né, Pedro? Começando agora, pessoal, isso aqui tá novo. Novíssimo. Né? De fato, início do prazo locatício foi em junho agora, 6 meses de 2023. De prazo. Então, um contrato novíssimo e acho que vai ser importante para o fundo. Por outro lado, a gente comentou também no fato relevante, ele vai representar, né, em torno de 5% da receita do fundo. Também não é uma concentração alta, é uma concentração ok, aí não preocupa, né? Não é aquela concentração que você fica preocupado, e diversifica o nosso portfólio, traz um inquilino importante, aumenta o prazo médio dos contratos do fundo. Na nossa opinião aqui, aquisição super positiva, tá? Visitas técnicas, quer falar um pouquinho, Diego? Perfeito. Pessoal, no mês de novembro a gente visitou aí a Ambev em Guarulhos, né? A nossa equipe esteve lá auxiliando a equipe da Ambev lá na renovação do AVCB, né? Então, como foi um tema muito específico, a gente acabou não gerando um relatório, mas em breve a gente vai trazer o relatório completo ali de manutenção do site como um todo, tá? A Ambev vem cuidando muito bem ali do ativo e é muito desse trabalho do dia a dia aí que a nossa equipe foi lá para auxiliar eles nesse trabalho aí de renovação, tá? Bacana. Bom, vamos lá para a sessão de perguntas e respostas. Primeira pergunta aqui, quais as condições do CRI de Isobacter, né? A gente recebeu bastante dúvidas aí e questionamentos aí do cotista em relação a isso. Pessoal, do nosso lado aqui, seguindo a transparência de sempre, a gente vai divulgar tudo, só que a gente tem cláusulas de confidencialidade no contrato. Então, como a gente explicou, né? A gente assinou, mas o fechamento vai ser agora no decorrer do mês de dezembro, e enquanto a gente não superar algumas condições suspensivas e resolutivas, que inclusive incluem o CRI da operação, a gente não pode divulgar na íntegra todas as informações, tá? Então, é somente por essa questão, mas assim que for concluído, a gente deve, no próximo relatório, aí, trazer todas as condições, tá bom? Como a gestão, né, seguindo a questão do CRI, como a gestão vê o aumento da alavancagem do fundo, né? Acho que tem duas formas de enxergar, que é o que a gente procurou responder aqui. No caso dessa aquisição específica, a gente viu uma oportunidade de adquirir um excelente ativo, né, que, enfim, tinha já essa operação do CRI dentro dele, né, estruturada para ele. Então a gente conseguiu fazer uma aquisição colocando uma exposição um pouco menor, até em função do caixa do fundo. Vai assumir esse CRI, né, e esse CRI, como a gente falou lá no começo, ele está casado com o fluxo dos aluguéis e, ao mesmo tempo, a garantia é a própria operação, né? Então a gente não vai ter nenhum outro ativo do portfólio onerado com isso, nem nenhum outro recebível, tá? Então, do lado do ativo da aquisição, é dessa forma que a gente enxerga, né? Olhando macro, né, para o fundo, como é que isso representa aí, o que isso representa no fundo, né? Tanto esse CRI junto com outro CRI que a gente já tem,
eles não representam mais do que 10% do patrimônio do fundo. Então, um nível muito baixo ainda se você comparar com os outros fundos aí do mesmo segmento, né? A gente continua sendo um dos fundos menos alavancados aí do segmento e até se for comparar com os fundos de tijolo em si, é uma alavancagem muito baixa. E uma outra forma que a gente também coloca, que a gente vem procurando transmitir essa tranquilidade para o cotista, é que as obrigações desses CRIs, né, tanto os juros quanto a amortização, elas são suportadas aí pelo balanço e pelas receitas do fundo. Quer dizer, a gente não tem risco de eventualmente prejudicar o pagamento de rendimentos ou de ter algum solavanco aí com esse nível de alavancagem, tá? Então a gente está bastante tranquilo em relação a isso. Cabe no bolso, né, Pedro? Cabe no bolso. Acho que o GGR é um fundo com patrimônio expressivo e a gente tem aí terá um novo CRI, né, que é casado com a operação e que não representa aí um percentual muito alto em relação ao patrimônio do fundo. Pergunta 3, quer falar aí, Diego? Falo. A dúvida do portfólio, né, pessoal? O fundo irá focar mais em industrial? Bom, pessoal, nossa ideia é manter uma exposição maior no logístico, né? Mas a gente vem identificando, sim, boas oportunidades em ativos híbridos, né? Esses ativos mais modernos, onde não só tem a parte industrial, o setor dedicado, né, à produção, mas também a logística, o administrativo, igual a Rizobacter agora, tendo até mesmo um laboratório de pesquisa de altíssima tecnologia. E de novo, assim, são boas oportunidades, né, que a gente enxerga ali para apimentar esse yield do fundo, né, Pedro? E acho que é importante diferenciar, né, o que é uma planta industrial, né, que o pessoal imagina, igual na camiseta aqui saindo fumacinha, né, aquela chaminé. Acho que não é essa imagem, né, desse imóvel híbrido que a gente fala. Você visita Rizobacter ou Eagle também, né, que a gente também vai falar um pouquinho, que também vai ser classificado como híbrido a partir de agora. São plantas, assim, extremamente modernas, com equipamentos de última geração, né, que produzem produtos de alto valor agregado, e junto na operação você já tem acoplado ali o galpão logístico de armazenagem, distribuição, o escritório da empresa com toda a sede de escritório, igual a gente falou, parece estar aqui no escritório na Faria Lima, e ao mesmo tempo, eventualmente, tem áreas de pesquisa como o Rizobacter, né? O que eu até costumo trazer aqui, deixar muito claro, até mesmo com a nossa equipe, quando visita e traz essa informação aqui para dentro, pessoal, é o seguinte: o galpão ele não foi concebido para acomodar equipamento. Então, tanto o Rizobacter quanto o Eagle Burgmann, que são os dois exemplos que a gente está tratando aqui, os galpões existem e foram concebidos via Build-to-Suit, né, ambas as duas operações, mas você consegue ter essa flexibilidade dentro do imóvel. Se você precisar tirar equipamento, mudar equipamento, vamos trocar para outro, vamos transformar em logístico, ele funciona, ele não foi concebido especificamente para determinado equipamento. Exato. Você precisa desmontar, você desmonta o equipamento do dia para o outro, você coloca em outro canto. Aumenta a área logística. Legal. Vamos aumentar uma linha de produção, você consegue montar outro equipamento. Ele é flexível, né? Ele é muito flexível. Então, exato, nessa linha a gente traz essa nova categoria, né? Inclui ali alguns ativos que têm essa característica para que fique claro para vocês também, que vocês possam analisar aí e ter essa percepção que a gente tem quando visita esses ativos, quando olha de forma mais aprofundada ali as atividades desses locatários, tá? Então, assim, a partir desse mês, pessoal, a gente está criando essa nova tipologia, né? Então, o portfólio do GGR vai estar classificado entre logístico, industrial e imóveis híbridos, né? A gente acha que é importante segmentar dessa forma para que não fique tudo ali na mesma cesta, né? São, de fato, imóveis e operações muito diferentes, né? Então, a gente tem que, sim, diferenciar. A gente passa depois do portfólio e mostra quais vão ser os ativos agora que a gente classificou como híbridos e vamos explicar um pouquinho de cada um, né? Perfeito. Pergunta 4. Com os acontecimentos atuais de Americanas, o fundo corre o risco de sofrer inadimplência? Pedro, acho que na verdade é o contrário, né? Acho que na nossa visão, Americanas, agora mais do que nunca, vem se reestruturando. Inclusive o 3G se comprometeu a aportar uma quantia significativa 12 bilhões, de dinheiro, né? E desde as primeiras notícias, enfim, dos acontecimentos, ela está adimplente aqui. Sim, com o GGR. Tudo certo.
tudo rodando. Então, pessoal, na verdade a gente acredita que a empresa venha a crescer e retomar aí as atividades cada vez mais fortes, viu? A nossa visão é que pós essa aprovação do plano, né, de recuperação judicial, que os credores vão converter um pedaço relevante da dívida em equity da empresa, em capital da empresa, além do aporte do sócio, a empresa vai ter uma estrutura de capital talvez melhor aí do que alguns competidores dela, e ela vai passar a ter os desafios aí de operação, que são os desafios do varejo do Brasil hoje, que claro, não é óbvio, mas a empresa volta a ser competitiva, né? Então, na nossa opinião, isso dá condições aí para que ela sim se reestruture operacionalmente, e do nosso lado, né, como proprietários de um imóvel alugado para ela, a gente entende que o imóvel vai ser cada vez mais importante e a empresa, enfim, está muito mais estruturada hoje do que uns meses atrás, né? Nossa opinião é essa. Perfeito. Vamos lá falar do portfólio, Diego? Vamos. Trazer um pouquinho aqui para o pessoal dessa classificação que a gente... Bom, aqui é só o acumulado do ano dos rendimentos, né? Também o fundo continua performando acima aí dos principais índices de mercado, né? A performance do fundo continua acima. Vamos lá, chegar lá. O balanço, gente, só importante uma informação aqui. Agora em dezembro, né, a gente tem algumas obrigações importantes aí que vão ser cumpridas e vai baixar dessa linha de obrigações aí do fundo. A principal delas é o pagamento de Americanas, né? Então aquela tranche final, para quem não está lembrado, a gente lavrou a escritura aí no início do ano, fez o pagamento lá da tranche que era devida, mas deixou um saldo agora para o final, né? Então esse saldo de 30 milhões vai ser pago agora em dezembro, né? Finalmente essa obrigação acaba e o balanço do fundo passa a ter um valor de obrigações menor, aí logo a gente vai divulgar assim que for pago. Chegando no portfólio aqui, tá aqui no final. Então, ó, a gente vai agora, os logísticos não mudaram, né? Continuam iguais. O que a gente mudou são os industriais e híbridos, né, Diego? Fala um pouquinho aí dos industriais que ficaram e aí vamos já partir para os híbridos logo em seguida. Perfeito. Bom, pessoal, então aqui na linha dos industriais ficaram Benteler, Camargo, Cepalgo, Copobras, João Pessoa, né? Uhum. E a Covolan lá em Santa Bárbara do Oeste. Tá? Legal. Não que a gente não acredita ali que tem um pezinho híbrido, né? Muito desses galpões têm características logísticas muito fortes, né? Mas a gente... Ele é predominantemente, exatamente, né? Industrial. Essa foi o critério que a gente utilizou, porque senão todos poderiam ser híbridos, né? Exatamente. Só que a gente entendeu que esses ativos são predominantemente industriais e por isso ficaram nessa classificação, apesar de também terem outras operações aí, outras tipologias aí dentro deles. Perfeito. E indo ali para os híbridos, ficou então a Etra, Eagle Bergman, Moinho, né, tanto a de Cascavel quanto a de São Miguel do Iguaçu, e a Rizobacter. Né? A Etra, a gente, não sei se os cotistas vêm acompanhando o relatório de acompanhamento imobiliário ali que a gente emite, mas pô, vale super a pena dar uma olhada. Só basicamente é um galpão né, logístico ali, inclusive ele predomina até um pouco mais o logístico que o industrial. Né, Pedro? Tem um administrativo super premium ali também, então ele acaba entrando nessa configuração de ativo híbrido, tá? Além do potencial que esse imóvel tem para outras tipologias, até residencial, né? Que o fundo não pode fazer, mas ele tem uma área que eventualmente pode ser explorada por um terceiro, né? Tem. Todo o zoneamento dele ele permite, é coisa que a gente vem aí acompanhando também para tentar aproveitar aí das oportunidades, tá? Imóvel super bem localizado, colado ali no aeroporto de São José dos Pinhais, que é o aeroporto de Curitiba, né? Eagle e Riso, a gente já comentou. Bom, Moinho, né, Diego? Você fala um pouquinho dele, mas o GGR desbravou esse segmento, né? Antes dos Fiagros, ele já tinha inquilino aí com operação de silo e rural, né? Do agronegócio. Exatamente. Pessoal, esse tipo de ativo é um ativo... A hora que a gente olha, Cascavel é um ativo de galpão graneleiro, né, onde a empresa recebe ali as sacarias, aditivos, enfim, insumos, e faz uma operação logística dentro do imóvel. Tá? São Miguel do Iguaçu, que tem a diferença de inclusão de silos, o que acontece? Ela possui os galpões graneleiros ali para fazer secagem dos grãos, enfim. Depois ele vai para a armazenagem no silo, para depois então fazer o ensacamento e transporte ali, ou às vezes até
o transporte sem estar ensacado mesmo, né? Bem diferente, né, esses imóveis. Exato, mas você vê uma configuração desses ativos e da atividade muito voltada ali para o logístico e não para a industrialização de algum produto, Claro. tá? Produto mesmo, né? Exatamente. Bom, acho que é isso, viu, Pedro? Acho que é isso, acho que deu para mostrar aí essas principais novidades do mês, enfim, essas mudanças aí que a gente fez na classificação do portfólio. E, pessoal, assim, nossos votos aqui de final de ano é que para todos aí tenham um excelente Natal, festas, Ano Novo, que o próximo ano seja um ano aí repleto de realizações para todos e que a gente continue aqui sempre com essa interação com os cotistas, com os investidores. Desejamos aí que o GGR no próximo ano tenha ainda mais sucesso, cresça, se fortaleça e principalmente aí que todos tenham um ano abençoado. São os votos aqui das Agros e da nossa equipe. Obrigado, pessoal.